Olá, caros alunos, caras alunas, sejam de novo bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor do 12º ano, Língua Portuguesa. Dando continuidade ao estudo da literatura portuguesa, hoje nós vamos centrar nossa aula no estudo do movimento realista. E para o nosso sumário temos 2 pontos. Primeiro ponto, introdução ao estudo da corrente realista. No segundo ponto, leitura e análise do excerto do poema O Sentimento de um Ocidental, de Cesaro Verde. E para iniciarmos a aula de hoje, vamos rever a matéria que foi trabalhada na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos de 2 polêmicas surgidas na literatura portuguesa que romperam com o movimento romântico oitocentista. Falamos da primeira polêmica, centrada à volta daquilo que ficou chamada como a questão Coimbra, porque esta polêmica surgiu em Coimbra como aparece aqui nesta nota, com a carta prefácio de Castilho. Com esse texto, Castilho dá início às polêmicas que depois também vão ter repercussões e reações contrárias à posição defendida por Castilho. O segundo momento importante também para romper com o romantismo foi as conferências que foram realizadas durante a década de 70, no primeiro ano, em 1870, no Casino de Lisboa, que também os jovens intelectuais mostravam uma posição diferente da que a estética romântica portuguesa tinha como sendo a ideal. As figuras maiores presentes nestas polémicas, temos 2 figuras, temos a figura de Eça de Queiroz, o romancista Eça de Queiroz, e também do poeta Antero de Quental, que foram as figuras maiores à volta dessas conferências organizadas no Casino de Lisboa. Entretanto, também surgiram outras figuras que se aliaram e que defenderam posições diversas do ideal romântico. O século XIX, em termos literários, foi um século muito interessante, porque a primeira metade do século XIX foi dominado pela estética romântica. A partir da segunda metade surgem outras correntes literárias, nomeadamente o realismo. O realismo vem dar uma nova pujança à literatura portuguesa. Vamos começar por ler um texto que nos fala desse momento de transição do romantismo para o realismo literário português. Do romantismo ao realismo em Portugal. Uma escola literária afirma-se sempre pelo contraste com a anterior. O romantismo da segunda metade do século XIX começou a revelar um desgaste de temas e de formas que não estavam de acordo com os ventos renovadores que sopravam da Europa. Era uma literatura baseada numa sensibilidade piegas, por vezes até doentia, a que se convencionou chamar ultrarromântica e que não tinha em conta as correntes científicas e filosóficas que na altura se difundiam pela França, Alemanha e Inglaterra. Personificava esta sensibilidade ultrarromântica António Feliciano de Castilho, que, a partir de Lisboa, irradiava a sua influência literária e atraía a simpatia de uma série de escritores que o consideravam como um mestre detentor de uma autoridade indiscutível. E essa posição de mestre e de autoridade indiscutível de Castilho que vai levar alguns jovens literários a contestar essa posição, porque diziam que Portugal, em termos da cultura, em termos literário e artístico, estava atrasado em relação à Europa, até também do ponto de vista científico e filosófico. Um desses jovens literatos foi Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, que numa das conferências realizadas no Casino de Lisboa, mostrou essa posição num texto que ele defendeu o realismo, a nova corrente literária. Nesse texto, ele dá-nos a definição do que é o realismo. Segundo Eça de Queiroz, no texto intitulado O Realismo como Nova Expressão de Arte, define assim:
Que é, pois, o realismo? É uma base filosófica para todas as concepções do espírito, uma lei, uma carta de guia, um roteiro do pensamento humano na eterna região artística do belo, do bom e do justo. Assim considerado, o realismo deixa de ser um simples modo de expor, minudente, trivial, fotográfico. Isso não é realismo, é o seu falseamento. O realismo é bem outra coisa. É a negação da arte pela arte. É a proscrição do convencional, do enfático e do piegas. É a análise com fito da verdade absoluta. Por outro lado, o realismo é a reação contra o romantismo. Interessante verificar que nesse texto, Eça de Queiroz faz questão de separar as águas entre a estética romântica e a nova estética realista. Eça de Queiroz e outros intelectuais dessa altura criam uma nova literatura para o português, uma nova forma de expressão literária. Vamos continuar agora conhecendo melhor essa nova corrente literária. Comecemos pelas características e depois também conhecendo quem foram as principais figuras do romantismo português, aliás, do realismo português. Entre as características do realismo, destacamos as seguintes. Primeiro, do real, a sua evidência e necessidade de o privilegiar no processo de representação. Outra característica, uma atitude estética que privilegia o contemporâneo burguês, a realidade cotidiana e os seus mais triviais aspectos, destituídos de toda a idealização. Depois temos a característica seguinte, que diz: contesta o idealismo romântico. Funda-se na observação e análise de costumes sociais. Vamos ainda a outras características. Adota uma atitude crítica em relação à sociedade do seu tempo e tenta representar o real de forma desapaixonada. Privilégio de temas de alcance coletivo. A característica seguinte, centra-se em temas da vida familiar, a educação, o adultério, em temas da vida econômica, a ambição, a opressão, e em temas da vida cultural e social, a política, o jornalismo. E por último, a última característica aqui destacada, o romance é o gênero de eleição. Vamos ver que as grandes obras do realismo, de facto, são romances, nomeadamente os romances de Eça de Queiroz. Depois de vermos aqui e destacarmos algumas das características do realismo, vamos conhecer quem foram os principais realistas portugueses. Entre os principais representantes da corrente realista portuguesa, destacamos aqui nomes como Júlio Diniz, Eça de Queiroz, Cesário Verde, Fialho de Almeida, Maria Amália Vaz de Carvalho, Abel Botelho e Trindade Coelho. Nesse conjunto de figuras importantes e marcantes do realismo português, temos o Eça de Queiroz, que foi o maior representante do realismo português. E na poesia também nós podemos aqui destacar a figura de Cesário Verde. Por falar em Cesário Verde, nós, na nossa aula de hoje, vamos precisamente destacar Cesário Verde e depois ler um poema dele, um dos seus poemas mais famosos. Mas primeiro vamos começar com a biografia de Cesário Verde para melhor compreendermos e conhecermos este poeta realista português. Biografia de Cesário Verde. Cesário Verde nasceu em 1855 numa família lisboeta de origem italiana. O pai era lavrador e dono de uma loja de ferragens na Baixa, onde o filho trabalhou. Cesário teve uma infância feliz. Fisicamente, era alto, loiro e de olhos azuis. Literato, frequentava as livrarias e tinha em casa uma boa biblioteca, herdada do tio-avô.
Apreciava Balzac, Taine, Baudelaire. Era anticlerical e não cultivava angústias metafísicas. Frequentou o curso superior de letras, onde conheceu Silva Pinto, que recolheu postumamente os seus poemas. Andou sem gosto pelas tertúlias literárias. Publicou poesia em jornais e revistas. Tuberculoso, passou alguns tempos nos bons ares campestres. Morreu em 1886, aos 31 anos. No funeral estava pouquíssima gente. Os obituários nos jornais, com exceção, foram de circunstância. Como vem, então, o poeta Cesáreo Verde foi um poeta que viveu apenas 31 anos de idade. Morreu muito jovem e, quando morreu, não era um poeta conhecido nem considerado no meio literário português. A sua fama só virá depois da sua morte com o conhecimento da sua obra. Foram reunidos os poemas que ele tinha publicado em jornais, em revistas, em livro, e esse livro é que veio depois trazer a notoriedade e a revelar, de facto, o grande poeta que era o Cesáreo Verde. Trazemos aqui, destacamos alguns comentários, precisamente sobre a sua obra, para melhor entendermos a sua poesia e entender a sua grande obra poética. A obra poética de Cesáreo Verde. Diz o David Mourão Ferreira, que foi também um escritor e um ensaísta, sobre o Cesáreo Verde, diz o seguinte: um tema fundamental da poesia de Cesáreo é, sem dúvida, este: o contraste cidade e campo. Em Cesáreo Verde, o contraste não é explícito. E não é explícito porque é voluntário. Não há aqui um rato da cidade defendendo as excelências dos grandes centros e um rato do campo exaltando as maravilhas da vida simples. Pintor nascido poeta, Cesáreo Verde é um daqueles artistas para quem o mundo externo conta de um modo primacial. E as suas emoções poéticas só atingem plena expressão quando preliminarmente aquecidas pela visão pictórica. O ensaísta David Mourão Ferreira a destacar a importância que tem as imagens na poesia de Cesáreo Verde. Passemos para o comentário seguinte. O próximo comentário diz: a poesia de Cesáreo atinge o ponto culminante quando evoca a Lisboa do século XIX e os seus Aribaldes. Cesáreo não se abandona a especulações filosóficas. Ele fornece-nos fotografias verbais. As suas imagens da Lisboa de 1880 podem substituir a contemplação das gravuras da época. Tudo se apresenta nitidamente nessas imagens: as ruas, a iluminação a gás, os quartéis, as topóias e a fauna humana. Militares e peixeiras, padeiros e dentistas. E, de facto, na poesia de Cesáreo Verde, nós temos como que um retrato vivo da cidade de Lisboa e dos seus moradores. Agora vamos passar ao momento alto da nossa aula, onde vamos destacar um dos grandes poemas de Cesáreo Verde, intitulado O Sentimento de um Ocidental. Então, passemos à leitura do poema O Sentimento de um Ocidental, excerto da parte 1, intitulada Ave Marias. Nas nossas ruas, ao entardecer, há uma tal soturnidade, a tal melancolia, que as sombras, o belúcio, o tejo, a maresia, despertam o desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina. O gás, extravasado, enjoa-me, perturba, e os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando a via férrea os que se vão, felizes. Ocorrem-me em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiros
as edificações somente emadeiradas, como morcegos, ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Voltam os calafates aos magotes, de jaqueitão ao ombro, enfarruscados, secos. Embrenho-me a cismar por boqueirões, por becos, ou ero pelo cais a que se atracam botes. E evoco, então, as crónicas navais, mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Luta Camões no sul, salvando o livro a nado, sincram soberbas naus que eu não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me, incomoda. De um couraçado inglês vogam os carleiros, e em terra num tinir de loiças e talheres flamejam, ao jantar, alguns hotéis da moda. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro onde miam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. Este poema é considerado o maior poema do Cesáreo Verde. Espero que tenham gostado da proposta de leitura. E vamos agora ao momento de exercício para podermos pôr em prática os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Então vamos conhecer as perguntas do exercício da aula de hoje. 1. O sujeito poético faz o retrato de um dado centro urbano. 1.1. De que cidade se trata? 2. Que tipo de espaço é descrito na primeira estrofe? 3. A que livro se refere o poeta no seguinte verso? Luta Camões no sul, salvando um livro a nado. 4. Transcreva do poema versos que expressam o desejo de evasão por parte do sujeito poético. E agora vou-vos conceder um tempinho para poderem refletir e responder corretamente as questões colocadas. Então, passemos a correção para verificarmos as respostas dadas. 1. O sujeito poético faz o retrato de um dado centro urbano. 1.1. De que cidade se trata? A resposta correta é: o sujeito poético está a fazer o retrato de Lisboa. 2. Que tipo de espaço é descrito na primeira estrofe? O tipo de espaço descrito é o psicológico. 3. A que livro se refere o poeta no seguinte verso? Luta Camões no sul, salvando um livro a nado. O poeta refere-se à epopeia Os Lusíadas. 4. Transcreve do poema versos que expressam o desejo de evasão por parte do sujeito poético. A resposta são os versos: ocorrem-me em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. E assim, corrigidas as 4 questões aqui colocadas na aula de hoje.
Para que possam também continuar o estudo da literatura portuguesa, deixamos aqui a proposta de trabalho de casa, com 2 questões. Na primeira, quem foi o maior representante da corrente realista portuguesa? E, na 2, as obras que ele publicou. Na aula de hoje, nós falamos da corrente realista portuguesa. Destacamos as principais características do movimento realista, falamos de Cesário Verde, lemos e analisamos o poema O Sentimento de um Ocidental, de Cesário Verde. E assim foi a nossa aula de hoje. Esta foi mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima aula.